Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Aqui quem vos fala é Humberto da Nóbrega Alves. Estamos mais uma vez abrindo a live para quarta-feira. Hoje, no dia 8/9/2021, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. É o tema da noite de hoje. Quero antecipadamente já ir agradecendo a todas as pessoas que nas quartas-feiras vão entrando, compartilhando, comentando, vão junto conosco, refletindo sobre os vários temas que a gente vai colocando aqui de forma online, e vamos refletindo e vamos debatendo sobre temas os mais diversos, que é um leque de temas que a gente abre possibilidade de estarmos sempre conectados com a boa energia da espiritualidade maior. Queridos amigos e amigas, lembrando que o nosso canal no YouTube, que sempre eu falo aqui, Humberto da Nóbrega Alves, eu edito essa live, coloco lá no canal do YouTube para aquelas pessoas que querem assistir, para aquelas pessoas que querem compartilhar com seus amigos, com suas amigas, como sempre as pessoas fazem, ok? Queridos e queridas, estamos abrindo essa live com muita alegria no coração. Aquela pessoa que queira fazer o seu comentário pode deixar aí, que a gente vai tentando responder, que a gente vai trocando ideias, que o objetivo principal é esse, é uma troca de ideias. Lembrando mais uma vez, hoje vamos tratar sobre a parábola do filho pródigo. De 7 horas em ponto a gente começa. A gente já pede para você colocar o seu copinho aí, copinho com água, para a gente fluidificar para todas as pessoas. Uma boa noite para vocês, amigos e amigas. Enquanto o pessoal ainda não entrou, a gente vai botar uma música, certo? Que a gente temos 5 minutinhos, 5, 6 minutinhos. É o tempo da gente escutar uma música que eu escolhi aqui, que tem a ver com o tema de hoje, da parábola do filho pródigo, certo? E eu vou passar essa música enquanto o pessoal vai estar entrando aí e já se colocando na linha do tempo, colocando as suas opiniões. Ok? Eu escolhi aqui uma música chamada O Retorno, do filho pródigo, do Canto Verbo. E eu quero passar para vocês, neste momento, esta linda música, ok? Vou selecionar aqui, e enquanto isso você já pode colocando aí a sua opinião, e eu já estou aqui na tela com a música O Retorno do Filho Pródigo. Depois da música, a gente vai direto para a nossa prece inicial, certo? E vamos fazer... para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda espiritual, pode se colocar aí, que a gente vai fazer a nossa vibração, pedindo aos espíritos abençoados o reconforto, o lenitivo para todos nós. E vamos escutar a música O Retorno, que é o nome dessa música que eu escolhi, O Filho Pródigo, também chamado do Canto Verbo, uma música muito bonita, que tem a ver com o tema de hoje, que é a parábola do filho pródigo. Vamos curtir. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, meu pai, com a fã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. O mundo eu esbanjei,
anfitrião, comprei deleite pão, mas no vazio encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo orarei, dos servos seus negócios. De servir e me entendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com mortos eu morri. Voltando avistei, morrendo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar de mim deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Vejo o preço que o meu pai pagou, ele estar aqui, me deu roupas para festejar, e fez a aliança, graça, amor, justiça e redenção, que banquete preparou pra nós. Voltei pro meu pai, servindo em sua casa, eu sou livre. Amém. Quem não conhecia, tá aí a música O Retorno, do grupo que eu passei aí, Canto Verbo. Música muito bonita, como a Fran Rosa colocou aí. Muito bacana, meus queridos irmãos e irmãs. 7 horas da noite, como sempre, a gente dá início à nossa live da noite, refletindo sobre a parábola do filho pródigo. A gente colocou a música inicial aí, que tem tudo a ver. No final também temos outra música que tem a ver com o filho pródigo, que eu vou passar no final, se der tempo, né? Mas, irmãos e irmãs, como sempre nós fazemos, pedimos para nossos queridos internautas colocar o seu copinho com água. Você que está precisando de apoio espiritual, das mais diversas ordens, problemas de saúde, problemas de perda familiar, problemas afetivos, problemas financeiros e assim por diante. É o momento de você juntar-nos com a espiritualidade maior e pedir o apoio, pedir o júbilo espiritual, a graça divina para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos, nesse momento, solicitar que cada um dos irmãos eleve o pensamento a Deus, Pai Criador, e a Jesus.
Neste momento de agradecimento inicial, pedimos a Jesus, Divino Mestre, que nos dê a oportunidade de refletirmos sobre as suas parábolas, sobre os seus ensinamentos. Na noite de hoje, a parábola do Filho Pródigo. Mestre Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente para as energias iluminadas, que nós possamos abrir-nos ao amor divino. Agradecemos a presença dos nossos guias e mestres espirituais, nossos mentores, amigos, as mais diversas falanges. Neste momento, solicitamos o apoio para em todas as casas das pessoas que aí estão a escutar. Falanges dos caboclos, pretos velhos, ciganos, médicos, enfermeiros espirituais, Bezerra de Menezes, André Luiz, as falanges que trabalham na pomada de Vovô Pedro e assim por diante. E neste momento, com a solicitude de Deus, que abra todos os caminhos materiais e espirituais de todos nós que aqui estamos nesse plano de provação e de expiação. Divino Mestre Jesus, abra neste momento um canal de energia com cada um dos irmãos, com cada uma das irmãs, para que possa se conectar com a divina luz, com esta divina luz que abençoa a todos nós. Que possamos abrir a noite de hoje com muita paz no coração, com muito discernimento, pedindo sabedoria, pedindo apoio para todas as nossas vicissitudes que sejam amenizadas. Para aquelas pessoas que estão necessitando nos hospitais, nos albergues, nas ruas, que as falanges espirituais possam ir ao encontro desses irmãos. Que neste momento Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, estamos aqui de volta depois dessa canção que nós passamos aqui, dessa abertura. Agradecemos de antemão a todas as pessoas que já estão aí, que vão entrar, logicamente. E na prece inicial pedimos para todos nós e os irmãos que estão aí um grande abraço. Hoje vamos fazer uma reflexão do capítulo 15, versículos 11 até o versículo 32 do evangelista Lucas, que é a parábola do filho pródigo, como eu coloquei. Nesta parábola, a gente vai trazer outros pontos importantes também aqui, não só da parábola, mas do contexto que se desenvolve o filho pródigo. Vamos destacar, sobretudo, a solicitude de Deus para orientar as pessoas que perdem momentaneamente em suas jornadas espirituais. Essas perdas que a gente tem, esses desencontros que a gente tem. Vamos focar, sobretudo, nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus sobre a imutabilidade de Deus, sobre a unidade do destino, sobre a lei de causalidade que ela se traduz na ação e reação, na causa e efeito. Vamos falar na relatividade do livre-arbítrio e na evolução espiritual. Esses são alguns dos pontos que a gente vai estar trazendo no desenrolar da noite de hoje. A partir do momento que estamos aqui refletindo sobre essa parábola e essa passagem bíblica, nós vamos estar trazendo tudo isso aqui que eu estou colocando no momento. E os irmãos e as irmãs já podem colocar aí suas opiniões, o que é que você acha sobre este tema tão importante. Para quem me conhece sabe a importância desse tema nos últimos dias, que tem trazido muitas reflexões para mim. Eu tenho lido essa parábola e a espiritualidade tem pedido para trazer para a gente refletir sobre ela aqui com vocês. Certo, irmãos e minhas irmãs? Neste momento eu quero dizer que a gente vai... Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ajeitar aqui. A gente vai começar a nossa reflexão a partir do texto da Bíblia, de Lucas, como eu falei, 15,
e de versículos 11 a 32. Basicamente é esta passagem que a gente vai estar trazendo hoje para a gente debater. Este é um tema, meus irmãos e minhas irmãs, muito importante. Certo? No Livro dos Espíritos, questão 627, fala inicialmente sobre a importância das parábolas. Hoje, como a gente vai estar trazendo algumas parábolas, eu quero inicialmente trazer a importância das parábolas, o porquê de Jesus utilizar parábolas para repassar os seus ensinamentos. E na questão 627, Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que Jesus empregava, de forma geral, em linguagem, de forma alegórica, as parábolas, porque as parábolas elas falavam de conformidade com o tempo e com o lugar daquela época. E, segundo os Espíritos, faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 627, destacando a importância das parábolas, tanto do contexto da época como para a atualidade. É importante, meus irmãos, estudar as parábolas de Jesus, pois elas passam inúmeros ensinamentos para as nossas vidas. A cada leitura, a cada releitura, nós vemos novos aspectos que surgem de forma diferente para acrescentar-nos na nossa sabedoria, no nosso discernimento espiritual. Dependendo da crença, poderá haver diferentes interpretações, se você é católico, evangélico ou espírita, são as diferentes interpretações, mas, na linha geral, essas parábolas vão trazer esses ensinamentos para a mudança espiritual de cada um de nós. Aqui nós faremos uma interpretação, basicamente, à luz da doutrina espírita. Não vamos, assim, desqualificar nenhum tipo de interpretação, quer seja católica ou evangélica, até porque a gente vai estar trazendo alguns pontos aqui bíblicos que não tem a ver somente com o católico ou com o evangélico, mas com o cristão de uma forma geral. A gente vai estar trazendo essa mensagem falando desses pontos importantes que são destacados em alguns livros que a gente está trazendo como referência. Para a gente falar sobre esse tema aqui, eu indico várias leituras sobre parábolas. Por exemplo, o livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, de autores diversos, é um livro que foi feito no ano de 2019, eu indico também para vocês lerem. Outro livro importante são as Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, de Rodolfo Caligares, também bem interessante, que eu estou utilizando aqui para a gente refletir. Outro livro, que é um estudo aprofundado da doutrina espírita, de Marta Antunes de Oliveira, que ela organizou, também traz um pouco das parábolas. E Antônio Luiz Saião, no livro Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita. E, por último, tem um livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Carrie Brachuto, que também eu indico para os irmãos. São muitos livros que falam sobre parábolas e que trazem justamente essa parábola do filho pródigo que a gente vai estar falando aqui. Qual o contexto dessa parábola? A gente vai falar agora, a gente vai dar uma boa noite para Maricélia, que está entrando aí, certo? Boa noite, Maricélia. Vamos juntos aqui refletir sobre o tema. O contexto da palavra. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas inicia com Jesus entrando na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, para comer. Quando se aproximaram publicanos e pecadores para ouvir o Cristo. Lembrando que os publicanos eram uma espécie de rendeiros, eram encarregados de arrecadação de impostos, que eram muito mal vistos. Imagine só Jesus comendo com publicanos, que eram muito mal vistos. As pessoas viam de uma forma negativa aquilo ali, não entendiam a profundidade do porquê de Jesus estar conversando com aquelas pessoas, porque eram para eles pessoas que não tinham uma boa índole, né? Jesus não repelia ninguém, é preciso dizer, principalmente publicanos e pecadores, não fazia acepção com relação a essas pessoas, porque justamente Jesus ele veio para quem? Para os doentes, para aquelas pessoas que precisam do médico, o médico espiritual que é Jesus. Por isso, alguns fariseus, mestres da lei, ficaram escandalizados, criticavam Jesus, porque Jesus recebia pecadores e comia com os pecadores, publicanos. Às vezes, pessoas que eram bem mal vistas, aí eles aproveitavam a oportunidade para estar ouvindo Jesus e as pessoas começavam a falar de Jesus porque ele fazia isso.
No entanto, Jesus respondendo às críticas das pessoas que falavam isso, não é só na época, hoje a gente também vê muito com os cristãos, quando diz assim que a gente não pode se misturar com uma pessoa X ou Y. A gente tem que seguir o evangelho de Jesus, a gente não pode se colocar como melhor do que outras pessoas, porque as pessoas têm problemas, que a gente acha que é melhor do que as pessoas, né? Andréa Santos está entrando aí, grande diretora da Escola Peregrino. Um abraço para você, Andréa. E a gente vai seguir em frente, certo? Jesus não, ele respondia às suas críticas dessa forma, ele pronunciava os ensinamentos e mostrava para as pessoas através de parábolas. Olha só, Fran tá dando boa noite, entrei e achei tão bom que nem dei boa noite. Boa noite, viu, Fran? Boa noite para você também. Vamos estar juntos aqui um pouquinho. Você pode ir colocando sua opinião aí, o que você pensa do tema. E diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, como as pessoas ficavam criticando Jesus, porque ficavam com pessoas, entre aspas, de má índole, Jesus respondeu às críticas dessas pessoas, mas respondeu através de parábolas, para não chocar as pessoas, parábolas que tinham muitas vezes algumas alegorias, algumas simbologias, mas que as pessoas compreendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. E essas parábolas, principalmente essas que a gente vai tratar na noite de hoje, trata de uma coisa muito importante, que é a solicitude de Deus para salvar os que se perdem na caminhada espiritual. Lembrando que a solicitude significa boa vontade, o desejo de atender o melhor, que é o que Deus quer da gente. Deus quer atender a gente da melhor forma possível. Então Jesus contou a parábola da ovelha perdida, depois a parábola do dracma perdido e por último a parábola do filho pródigo. São três parábolas que têm uma interligação uma com a outra, que tem a ver com essa solicitude de Deus, com essas pessoas, como eu falei no início, que muitas vezes se perdem na caminhada espiritual. A minha amiga cigana Sônia está dando boa noite dela. Boa noite, Sônia. E nesse sentido, o contexto é esse. Um Jesus que foi criticado e um Jesus que respondeu essas críticas por meio de ensinamentos de parábolas que ele trouxe, de 3 dessas parábolas que a gente vai falar. Vamos começar pela primeira da parábola, que é a parábola da ovelha perdida, muito colocado nos meios cristãos de uma forma geral, referindo-se às ovelhas como muitos de nós que nos perdemos nas caminhadas espirituais. E a gente vai ter na Bíblia, em Lucas capítulo 15, versículo 3 a 7, e também versículo 9 a 13, que fala da parábola da ovelha perdida e que diz o seguinte. Vamos entender um pouquinho da parábola, citando a parábola. E diz o seguinte, faz uma pergunta. E ele lhe propôs essa parábola, dizendo que que homem dentre vós, preste atenção, Jesus faz uma pergunta. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Olha só que coisa interessante. Jesus faz uma pergunta. 100 ovelhas, uma se perdeu. E ele pergunta isso. Não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Olha só que coisa interessante. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubilosos, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele foi atrás da ovelha e achou a ovelha que estava perdida. Não ficou somente nas 99 que estavam no seu redil. Foi atrás daquela que estava perdida. E Jesus diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só que coisa interessante nessa parábola, meus irmãos. Jesus coloca que há muito mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 que não estão nem aí para a cor da chita, como disse a outra. Aqueles mesmo que se considerando pessoas justas, pessoas de bem, mas que não necessitam de arrependimento, não se arrepende de nada. Jesus fala isso. O importante é o arrependimento, já leva uma reflexão importante para a vida da gente. Nós, apesar de em alguns momentos da vida nos perdermos na caminhada,
A partir do momento que a gente se arrepende e retorna à caminhada, retorna ao redil, é o que Jesus quer da gente. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas inicia-se com Jesus entrando na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, e que fala sobre isso, né? Que eu falei anteriormente, eu ouvi que Jesus não repelia ninguém, como eu falei. E ele justamente traz essa parábola mostrando a cada um de nós essa necessidade do arrependimento. Bem interessante essa relação que Jesus faz para nós refletirmos. E olha só, a parábola discorre sobre uma coisa interessante, que é o chamado bom pastor, que é Jesus, que se aflige e sai à procura de uma das ovelhas desgarradas, uma das ovelhas que se perdeu. E encontrando essa ovelha, o bom pastor, que é Jesus, alegra-se, trazendo-a de volta. E isso porque todas elas merecem o seu cuidado, a sua solicitude, e por todas se sacrifica. Por analogia, o ser humano, nós, de uma forma geral, também nos desviamos do rebanho, como ovelhas perdidas, porque essa parábola tem tudo a ver conosco nas nossas caminhadas espirituais. E o bom pastor, que é Jesus, vai ao nosso resgate. Esse bom pastor vai atrás do resgate de cada um de nós, sendo e dando a oportunidade de regeneração através da palavra e da vivência, fazendo com que cada um de nós, através da vivência da luz, nos libertemos e purifiquemos o nosso coração. Este fato, ele é comemorado pela espiritualidade maior por Jesus, porque há sempre alegria na regeneração daquela pessoa que retorna à luz, na salvação da nossa alma e no retorno à vida verdadeira, que é a vida do despertar espiritual. Isso porque as almas transviadas não são condenadas, nenhuma das almas, a pena é eterna. E tampouco essas ovelhas ou essas almas ficaram perdidas no labirinto dos vícios, das paixões e das misérias morais. Porquanto o pastor sempre enviará os encarregados do rebanho nas suas buscas, trazendo de volta, são os benfeitores espirituais, são os nossos guias espirituais, os nossos anjos de guarda, que estão o tempo todo fazendo com que a gente retorne a casa. E Deus não quer essa pena eterna, nem Jesus, nosso irmão maior. O que é que Deus quer de nós? Que nós nos regeneremos, nós busquemos a nossa salvação, busquemos a vida verdadeira, que é a vida do Espírito, que é a felicidade que nós precisamos, mesmo que para isso seja necessário expiar em diversas existências, em diversas vidas. Se em uma nós não conseguimos, a gente vai vir em uma próxima, quem sabe se a gente não vai conseguir retornar à casa de Deus. Ou na outra, a gente vai ter tempo, mas é preciso a gente ter cuidado em aproveitar esse tempo. As nossas faltas, os nossos tropeços, os nossos escândalos, eles precisam ser analisados como pontos de partida para nossas melhorias espirituais. A salvação, ela é tão certa como a ovelha que se havia perdido, e foi lembrado essa ovelha na parábola, porque todos os que se arrastam com o peso da dor, os seus guias, os seus protetores, assistem a todos eles para conduzir ao porto seguro da eterna bonança, da felicidade espiritual. As ovelhas desgarradas devem aprender a se aproximar do bom pastor, que é Jesus, do pastor maior, que é Deus, que longe de banir essas ovelhas perdidas para todo sempre da sua presença, ele vem pessoalmente aos encontros de cada um de nós para reconduzir ao caminho do bem. Jesus nunca vai nos abandonar, nem Deus vai nos abandonar. Pelo contrário, vai estar sempre nos apoiando. Jesus, ele é o pastor divino no sentido desse grande governador espiritual do orbe terrestre. Ele é o guia, ele é o modelo da humanidade, como o Espiritismo diz. Ele é o condutor dos nossos destinos. E com ele, nós precisamos nos submeter aos desígnios do Pai maior, que é Deus, tendo a existência, a nossa encarnação, como uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de servir em favor do nosso
próprio crescimento, para o que nós chamamos de imortalidade espiritual. É preciso que o espírito, que nós, de uma forma geral, que o nosso ser espiritual, nós espiemos, nós reparemos os nossos erros, as nossas faltas, para melhor nos firmarmos no bem, pois a porta da esperança nunca se fecha, e Deus faz com que, mediante o nosso esforço e o nosso mérito, nós procuremos sempre o processo de redenção espiritual. Todos nós, como ovelhas do rebanho do Mestre Jesus, nós teremos esse momento glorioso de despertar e de regenerar-nos. Notemos que a ovelha desgarrada foi reconduzida nos ombros, com desvelo, com carinho pelo bom pastor, porque muitas vezes quando essa ovelha se desgarra, ela fica num sofrimento muito grande, e Jesus coloca nos ombros e traz de volta, para que ela se fortaleça e siga em frente. Olha que coisa interessante assim, meus irmãos. Passamos a compreender a parábola da ovelha perdida, que poderíamos denominá-la da parábola do resgate da alma transviada do caminho do bem, mediante a sua libertação pela verdade da palavra que salva, a palavra viva. Os que estão na escuridão podem trabalhar para saírem dela, desde que tenham vontade de fazê-la. É preciso nós termos vontade. A punição é consequência justa e natural da falta, mas há a possibilidade de resgate, de regeneração, da graça após o arrependimento e a expiação pela justiça, bondade e misericórdia de Deus. O bom pastor sempre abrirá a porta para o nosso resgate quando desviarmos do caminho do bem. Indica também que todas as almas serão salvas, não ficaremos perdidos para sempre. Precisamos ter esperança. Essa foi a primeira parábola. A segunda parábola que Lucas traz, que está no capítulo 15, versículo 8 a 10, é a parábola da dracma perdida, que basicamente vai tratar sobre a mesma linha de pensamento que a gente colocou aqui nessa parábola anterior. E diz o seguinte: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrar? A mulher que perdeu uma dracma, certo? E foi procurar e acendeu essa candeia. E quando a encontra, reúne suas amigas e suas vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E lhes digo que da mesma forma que há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Mais uma vez aqui Jesus evidencia a importância do arrependimento de todos os pecadores, daqueles que se desviam do caminho da luz. A parábola do dracma perdida compara a alegria que há no mundo espiritual, os espíritos que ficam alegres conosco quando nós nos arrependemos das coisas erradas que fazemos, das nossas faltas. Com a alegria que tem a mulher que encontrou esse dracma, os espíritos ficam da mesma forma com a gente, e faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder o dracma, acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, ela acha, e nós podemos achar. Também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos e os seus mensageiros para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, nós, a fim de que nós nos restituamos na casa do Pai Celestial. A parábola quer exaltar a bondade e o amor de Deus, em que nós possamos despertar os princípios da sabedoria para nos aproximarmos do Supremo Divino Pai Celestial. As duas parábolas trazem a mesma importância do arrependimento. E a parábola do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, vai fazer um arremate importante sobre a importância da solicitude de Deus na vida da gente, da misericórdia divina. E olha só que coisa interessante. Nessa passagem bíblica que eu vou citar agora, ela diz o seguinte: e disse que um certo homem tinha 2 filhos. Vamos atentar para essa narrativa bíblica de Lucas. Tinha 2 filhos. Tinha um que era mais moço, que disse ao pai: pai, dá-me uma parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu
por ele a fazenda. Tinha 2 filhos, repartiu aquele que queria sair de casa e deu para ele e foi embora. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, o filho mais novo partiu para uma terra longínqua, foi embora. E o que foi que aconteceu com esse filho? Desperdiçou a sua fazenda, viveu dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou esse filho a padecer necessidade. Saiu de casa, não deu certo no mundo, e ele começou a passar dificuldade, necessidade, longe da família, longe do pai, longe do irmão. Isso acontece muito, meus irmãos, na atualidade. Eu não preciso nem dizer isso. Isso acontece conosco. Isso acontece dentro da nossa casa. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele ficou numa situação tão difícil, dificuldade espiritual, que mandou cuidar de porcos, esse filho que foi embora. E ele começou a cuidar de porcos. E esse filho pródigo, que foi embora, desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele estava passando fome, teve que fazer o quê? Comer da comida dos porcos. Olha só que situação difícil, meus irmãos. Saiu de casa que tinha tudo para ir para o mundo, para passar necessidade. Mas, provavelmente ele precisava de passar por isso para aprender. E caindo em si, na dificuldade, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, tem comida, tem tudo. E aqui eu pereço de fome. Ele começou a se lamentar do que estava acontecendo com ele. Levantei-me-ei e irei ter com meu pai. Ele decidiu sair daquela situação e retornar para casa, falar com o pai. Ele teve a humildade de retornar, de voltar atrás, a dar um passo atrás. Ele disse que pecou contra o céu e perante a ti já não sou mais digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Voltou para casa. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou ao pescoço do filho. O pai ficou muito alegre com o retorno do filho. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai, observe, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Estava sem roupa o seu filho. Vestir, põe um anel no dedo dele, o melhor anel que tem. Põe sandália nos seus pés. Traga um bezerro gordo, cevado, mata esse bezerro e vamos comer, todos nós, vamos nos alegrar. Porque o pai falou, porque ele, na alegria que ele estava, ele disse o seguinte: o meu filho, ele estava morto e ele reviveu, ele voltou à vida, ele despertou, ele tinha se perdido e foi achado. Olha só que coisa interessante. Essa parábola, ela traz muitas referências para cada um de nós. Quantas vezes nós estamos mortos espiritualmente e nós revivemos. Vimos novamente para a luz, a gente vai se abraçar com Jesus, com os espíritos iluminados. Mas o que foi que aconteceu, meus irmãos? Começou a todo mundo se alegrar. No entanto, lembra-se que eu falei que ele tinha outro irmão, o filho, né, dele não ficou gostando muito. Seu filho mais velho, o filho do pai, estava no campo trabalhando e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, a dança, todo mundo alegre, né? Chamou um dos servos e perguntou o que é que está acontecendo. E foi que aconteceu, meus irmãos. Olha, Eliane Dias está aí, Antônio Chua também está entrando aí, um abraço. Aí o filho que ficou com o pai, viu aquela alegria toda, estranhou. Ele disse, e perguntou para um servo o que está acontecendo. E o servo disse: o seu irmão voltou. E o seu pai matou um bezerro gordo, cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho ficou com raiva, porque o pai deu tudo aquilo para o filho que tinha retornado. E foi para o pai, o filho mais velho perguntou:
por que estava acontecendo aquilo ali, por que ele estava fazendo tudo aquilo ali. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que eu sirvo você por anos, sem transgredir nada, sem transgredir os mandamentos da família. Nunca você me deu um cabrito para eu comer, nunca se alegrou com os amigos, porque eu estou aqui contigo. Vindo, porém, ele disse, esse filho que foi embora, que desperdiçou tudo, a sua fazenda, viveu uma vida ligada aos vícios, fazendo-se se juntar com meretrizes, com pessoas que naquela época eram as prostitutas, né? E disse que retornou tranquilamente e aceitou. E o que foi que o pai disse para ele, diante dessa indignação do filho? Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo a gente se alegrar e se regozijarmos, porque o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Vamos de novo falar. Ele falou para o filho que estava se lamentando. O seu irmão estava morto. Ele reviveu. Ele estava perdido e se achou. Isso serve para todos nós, viu, meus irmãos? Alguns aspectos que a gente pode ressaltar nessa parábola. Essa parábola, na verdade, do filho pródigo, ela traz uma referência dos dois filhos perdidos, o mais velho e o mais novo que foi embora. São duas situações que às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente foca só no filho pródigo, aquele que foi embora e se esbanjou tudo. Mas o outro, também a gente precisa refletir sobre as posturas, sobre os sentimentos, as percepções desse outro, dos dois. Vamos analisar esse contexto da parábola. Pelos costumes e pela cultura da época, o filho pedia ao pai para repartir os bens, que o que aconteceu com o filho mais novo, antes de sua morte, era uma falta gravíssima. Era um grande equívoco, como se desejasse, por exemplo, a morte do pai, o que o filho estava fazendo. O pai surpreende a todos ao aceitar repartir a herança, como eu coloquei no início. Foi um choque para os ouvintes da parábola que Jesus estava contando, que isso não era normal para os costumes daquela época. O pessoal se surpreendeu com essa referência de Jesus. O pedido do filho mais novo foi um rompimento do que nós chamamos de unidade familiar, com o pai e o filho mais velho, pois a propriedade tinha um valor simbólico, um valor familiar. Também porque a parte da propriedade foi vendida a outra pessoa estranha para a família. Naquela época, era muito importante ter uma propriedade para a agricultura. Isso tudo é o contexto. O filho mais novo começa, assim, um processo de expiação com um novo emprego. Foi o que aconteceu com ele. Quando foi para lá, começou a passar dificuldade, cuidando de porcos, e que era uma coisa, na época, humilhante para aquele povo. Com isso, o filho mais novo atingiu o que nós podemos dizer, o fundo do poço. Ele passou fome, ele se alimentou com comida de porco, uma humilhação total. Aí começa, então, com esse que foi embora de casa, o seu processo de recuperação, de pensar, de refletir sobre o que fez de errado, que serve para todos nós, quando erramos, quando nos recusamos a ir no caminho da luz. A gente sofre, mas a gente para e pensa e vamos nos arrepender, que foi o que aconteceu com o filho pródigo. E o que foi que aconteceu? Ele levantou a cabeça, sem vergonha nenhuma, retornou à casa do pai, pediu guarida, mesmo que fosse para trabalhar como empregado, porque ele já tinha pedido a parte dele, mas perdeu tudo. Mas para isso precisava apelar para a bondade e para a misericórdia do pai. Mas mesmo assim ele foi. Ao retornar, tinha que resolver vários problemas. Primeiro, o desrespeito e a humilhação que fez o pai passar. E, além disso, o desrespeito e principalmente o desrespeito e a humilhação até com o irmão mais velho. Assim, sabia que para retornar à casa do pai, devia saudar suas faltas, se arrepender de verdade. Ao ver de longe o seu filho, o pai corre, abraça o filho, beija. Para um ancião, isso era muito significativo naquela época para a cultura daquele povo. Ao beijar o pai perdoa. O filho que foi bem recebido. O filho que pode se reconciliar, que demonstrou
a todos da comunidade, que foi aceito pelo pai. Isso foi muito importante, simbolicamente, de se mostrar nessa passagem de Jesus. Na verdade, o pai se humilhou mais uma vez, mas por sua bondade, por sua misericórdia, recebeu como filho e não como empregado. O filho mais velho se omite, não gostou, e silencia, cheio de raiva, cheio de mágoa dentro de si. Quando deveria ser o contrário, ser um mediador, intervir, ajudar na reconciliação. Ele não ficou com mágoa, com raiva do pai. Ao contrário, ele deu vazão a uma coisa chamada egoísmo, ao orgulho e à falta de solidariedade e de compaixão. O que foi que faltou a ele? A empatia, sem se colocar no lugar do irmão. A parábola ensina que Deus nunca fecha a porta ao arrependimento e ao resgate dos que desejam voltar à casa do Pai. Olha só que interessante. A parábola simboliza que Deus e os filhos representam os pecadores de diferentes estados de evolução espiritual. O Pai é Deus e os filhos somos nós, em diversos estados evolutivos. O filho pródigo personifica os pecadores que se deixam arrastar o sabor das volúpias da vida, permanecendo assim até a dor que chega na sua porta. O filho mais velho, ao contrário, dominou-se pelo egoísmo, mostra que algumas pessoas, nós mesmos, somos muito egoístas, julgamos estar isento de culpas, que nós somos virtuosos demais, que nós somos os verdadeiros herdeiros das bem-aventuranças eternas, que já estamos no céu, pelo fato de não haverem praticado mal. Mas, no entanto, aparece o que? O orgulho, a soberba, o exclusivismo que afasta a gente cada vez mais da solicitude de Deus. O filho pródigo, longe da sua proteção paterna, conduziu a sua vida entregando-se aos prazeres das coisas materiais. A vida desregrada produziu grande sofrimento. Mas o que foi que aconteceu com o filho pródigo? Se arrependeu dos seus erros cometidos, tomou uma decisão de retornar à casa do pai. A disposição por se reajustar perante a lei divina é o primeiro passo para a transformação moral que atinge os que transviaram-se do caminho evolutivo. A fome que abateu indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais cedo ou tarde produzem em cada um de nós. Chega o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais. Arde em cada um de nós o desejo de ser bom, de melhorar. Para as mudanças extremas, faz-se necessário passar por um período de reajuste que conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. A queda moral do filho pródigo foi profunda, destruindo qualquer alegria ou prazer de viver. Sob a lei de causa e efeito, colheu o que semeou, guiando-se apenas pelo uso do seu livre-arbítrio. Ele precisou então chegar no estado doloroso da carência espiritual, e ele lembrou do pai, que tinha uma vida abençoada, que tinha um lar. A atitude do pai de reencontrar o filho não deve passar despercebida. Não deve passar despercebida a solicitude de Deus. Deus age com compaixão, com misericórdia, que é um atributo divino. A compaixão demonstra que o Criador Supremo não esperou que o filho se penitenciasse, ficasse se culpando, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhes os braços, apenas aguardou o filho que se levantasse e que desejava um coração caloroso. O filho mais velho ilustra o exemplo do egoísmo. O amor verdadeiro é espontâneo, é natural, não cobra, tampouco exige. Está aparentemente correto, sempre presente na casa do pai, realizando as suas obrigações, revelou o egocentrismo dele, a intransigência dele. Nem sempre o que permanece na casa do pai cumprindo deveres e obrigações está efetivamente transformado no bem. Pode revelar-se muitas vezes mesquinho e egoísta, julgando-se o único merecedor das atenções e dos cuidados do pai. Devemos reconhecer que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu e amou, a dor despertou os sentimentos no coração, iluminou a consciência, converteu-se. A humildade do filho pródigo exaltou essa criatura, apagou todas as máculas que ele tinha no espírito, se redimiu.
O mesmo não aconteceu com outro irmão que ficou na mágoa, no ressentimento. Lembremos que não basta que nos abstenhamos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para alcançarmos as alegrias do céu. É preciso que tenhamos desenvolvido em nós o amor. Por tudo isso, precisamos aprender com os ensinamentos, esclarecimentos da parábola do filho pródigo, buscando primeiro o reino de Deus e tudo que o resto se acrescentará. Nessa parábola aqui a gente vai ver um resumo importante dos ensinamentos. Primeiro, a imutabilidade de Deus, que é o princípio sustentado não teoricamente e apenas, mas de um modo positivo, condizente com os fatos e os testemunhos da vida humana. É o primeiro ensinamento da parábola do filho pródigo que Jesus traz. A imutabilidade de Deus. O segundo, a unidade do destino. A redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores. Ou pelo amor ou pela dor, a gente aprende e a gente destina-se à luz, à purificação espiritual. Um outro ponto importante que Jesus traz é a causalidade da ação e reação. Causa e efeito, que a gente faz, volta-se para a gente, determina muitas coisas das nossas vidas futuras. Mas é preciso a gente despertar a nossa consciência para que essa lei de ação e reação vá se sutilizando cada vez mais. Outra coisa importante que Jesus traz é a relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto a ponto de ser dado ao homem alterar o desígnio de Deus. Mas a gente pode, através das várias encarnações, ir modificando através do amor o caminhar errado que a gente fez para um caminhar novo, e um caminhar na luz. A evolução individual de seres racionais e conscientes, de cujo número de homens e mulheres faz parte, ela é processada no recesso íntimo das nossas almas, livre e espontaneamente. Ninguém vai ser obrigado a querer se melhorar. Mas a gente, espontaneamente, pela lei natural, pela lei divina, a gente segue esse caminho. Essa parábola é muito interessante, que traz tudo isso, meus irmãos. O filho pródigo, como diz Edina Angel, aliás, o filho pródigo optou pela periferia da vida, mas um dia esse filho pródigo voltou à casa do pai, como cada um de nós que um dia retornaremos à casa do Pai Celestial. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na noite de hoje a gente traz essa parábola mostrando a importância da solicitude de Deus com todos nós. E hoje nós estamos aqui para pedir a Deus e a espiritualidade maior que traga todas as bênçãos para cada um de nós e que nós possamos ser esse filho pródigo, voltando-se à casa do Pai Celestial. Não sermos aquele filho que ficou na mágoa, no ressentimento, mas sermos esse filho que se arrependeu e procurou reparar-se e voltar-se para Deus. Queridos amigos, queridas amigas, esta foi a reflexão que nós trouxemos hoje. Quero agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui, nas redes sociais aqui, já colocando suas opiniões. Quero agradecer bastante as opiniões dos irmãos, das irmãs, e depois a gente vai editar essa live e compartilhar no canal no YouTube Humberto da Nóbrega Alves. E eu quero, antes de fazer a prece final, escolher, passar para vocês uma outra música, que é o Filho Pródigo, também muito bonito. Depois eu vou fazer a prece, coloque o seu copinho com água aí, certo? E a gente vai passar outra música aqui, que eu achei muito bonita aqui, do Filho Pródigo, para vocês. E logo em seguida a gente vai fazer a nossa prece final. A música é o Filho Pródigo, Voz da Verdade, certo? Eu vou passar para vocês agora. Foi um clipezinho que eu achei na internet também muito bonito, no YouTube. E eu quero convidar vocês a escutar essa música para depois a gente fazer a nossa prece final. Ok, meus irmãos? Vamos curtir? A Voz da Verdade, o Filho Pródigo. Clipezinho que eu achei na internet. Vamos curtir. Muito bonita essa música, viu? Depois a gente vai fazer a prece final. Feito com Raquel Lerbaus. O mestre veio e anunciou parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor
Dois filhos bons, um lar feliz, viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe a herança e partiu, rumou pra longe, e entre deleites seus bens se esmerdiçou. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Na casa do pai, a pão sobrando, e eu pereço de dor. Levanta-me, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levantar-me-ei, e a ele pedirei, faz meu servo de ti. O jovem pôs-se a caminhar, e ainda distante do seu lar, o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Correu ao filho e o beijou, jubilante. Saiu feliz a festejar, novas alparcas, vestes e anéis lhe ofereceu. E jubilante exclamou, meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado, meu filho renasceu. Levanta-me, irei ter com meu pai, pedir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levanta-me, e a ele pedirei, faz meu servo um servo de ti. Amém, amém, amém. Faz-me um servo de ti. Muito linda essa música. Agradeço a cada um dos irmãos. Está aí no YouTube a música A Voz da Verdade do Filho Pródigo, para quem quiser escutar. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos encerrar a noite de hoje agradecendo a cada um de vocês pela paciência, pela disponibilidade de estarmos aqui refletindo sobre temas tão importantes. E hoje, a parábola do Filho Pródigo, que nós possamos compreender um pouco mais do sentido das parábolas de Jesus, desses ensinamentos tão divinos. Queridos irmãos e irmãs, pega o seu copinho com água e agora vamos levar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade. Divino Mestre Jesus, queremos pedir nesse momento para a espiritualidade maior, auxiliar cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, nossa irmã Sônia que está pedindo prece aí, Sônia Maria de Castro, que a espiritualidade maior esteja presente sempre na sua vida, amigo. Na vida de Andréia, na vida de Fran, na vida de Maricélia e outros mais que entraram aí, certo? Quero pedir por todos esses irmãos e suas famílias e aquelas pessoas que vão entrar nessa live após ser editado e colocado no canal no YouTube e também no canal do Facebook que vai disponibilizado aí a todos. Queridos irmãos e irmãs, que Deus de amor e bondade proteja, afaste todo tipo de mal de cada um de nós. Divino Mestre Jesus, que as luzes espirituais caiam sobre todos nós, estabelecendo a saúde, o equilíbrio e o conforto espiritual. Que Deus abençoe e ilumine a cada uma dessas ovelhas que se perderam e retornaram ao caminho do divino. Uma boa noite para todos e para todas. E que Deus abençoe a cada um de nós. Nosso irmão Vamor está aí dando boa noite, irmão Vamor.
Que na noite de hoje, queridos irmãos e irmãs, a paz de Deus, de Jesus, esteja presente dentro do seu lar. Daqui a uns 20 minutinhos, essa palestra ou essa live vai estar disponibilizada no canal no YouTube. E também vai estar aí no Facebook para vocês assistirem. Semana que vem, na quarta-feira, estaremos de volta. Próxima quarta-feira estaremos de volta. Deixa eu ver aqui qual dia que estaremos. Deixa eu ver o dia do mês. Dia 15. Dia 15 da semana que vem vamos estar falando sobre suicídio e valorização da vida. Estamos no mês de setembro, setembro amarelo. E semana que vem vamos falar sobre suicídio e valorização da vida. Copinho com água fluidificada. Deus abençoe e ilumine a cada um de nós. Uma ótima noite. Que Deus, que Jesus e que os bons espíritos abençoem a cada um de vocês. Beijo, abraço e boa noite.